na pandemia. Eu quero saber de você, Gabriel, como estudante de medicina, o que é a sua atividade dentro do hospital nessa pandemia? Então, as nossas atividades, o que acontece? A faculdade tentou, né, por proteção aos estudantes, deixar a gente um pouco à parte do Covid, mas as atividades em todos os estágios ocorreram normalmente, né? Então, a gente vai para o hospital todo dia. Hoje eu estou no 4º ano, então a gente vai para o hospital todo dia. Por exemplo, agora eu estou passando na área cirúrgica, acompanho cirurgias, mas até semana passada estava da ginecologia, fazia plantão, né? No caso da obstetrícia, vendo partos, e a atividade está ocorrendo normalmente com devidas precauções. Muito legal. Gabriel, eu sei que você tem um projeto, né, que se chama Corpo e Mente. Gostaria que você falasse um pouquinho desse projeto e como você vai implantar esse projeto aqui em Sorocaba. Então, Noel, complementando o que a Ana falou, na nossa vida como um todo, quando a gente fala sobre saúde sem medicamentos, é importante. Por que abordar esse tema saúde sem medicamentos? Durante muito tempo, a saúde foi compreendida como ausência de doença, né? E a gente sabe que saúde não é só ausência de doença. Por exemplo, às vezes a pessoa não tem doença nenhuma orgânica, mas ela encontra-se doente mentalmente. Então, esse conceito de saúde, ele se modificou, né? Então, hoje a saúde não é só mais ausência de doença, mas sim ter um bem-estar e tudo mais. O que nós vemos atualmente, né? O que eu e a Ana podemos perceber, eu na minha parte e ela na dela, né? Tudo que se desencadeia, por exemplo, numa doença de saúde mental, né? A maioria delas, como uma depressão, uma ansiedade, ou com uma doença de saúde física também, mas que não deixa de ser mental, como uma obesidade, uma hipertensão, uma diabetes, teve um fator externo, né? Teve um estímulo externo. Então, vamos dizer, numa depressão, uma pessoa que não superou um luto de um pai falecido, de um tio falecido. E vamos dizer, com um diabético, para aquele diabético se tornar diabético, ele teve ali um fator externo, diferente de um parente falecido. Ele teve um fator externo, que é o consumo exacerbado de doces e tudo mais, até ele ser diabético. Então, o que a gente vê atualmente? As pessoas, elas não se preocupam em controlar o estímulo externo. Vou tentar superar a morte do meu pai, isso feito com um bom auxílio psicoterápico, com um bom auxílio profissional. E a pessoa que está diabética, o que acontece? A pessoa, ela não trata ela, né? O diabético hipertenso, ele não trata ele trata a doença. Ele toma remédio para diabetes, ele toma remédio para hipertensão. Em nenhum momento você falar que a pessoa vai dizer, não, eu tomo remédio para mim, porque eu tenho diabetes, entende? Então, você tem pessoas hoje que fazem uso de medicamentos cronicamente, às vezes uma diabetes arrastada desde os 42 anos até a velhice, por quê? Ela prefere continuar tomando aqueles remédios até o fim da vida do que mudar hábitos, né? Então, o nosso projeto ele vem justamente com isso. Por que eu dei o exemplo do depressivo e do diabético? Porque a gente consegue ver um estímulo externo, um fator externo que deixou a pessoa naquele estado. No caso de um depressivo, a morte de um parente. No caso do diabético, o consumo exagerado de doces, por exemplo. Por que a gente, antes de ir para o medicamento, a gente não trabalha aqui na base do problema, aqui em cima? Entende? Só que isso é muito difícil de fazer, por mais que muita gente saiba o caminho que deve ser seguido, porque a gente tem uma rede profissional e uma rede de mercado voltada para tratar doença. A gente não tem uma rede voltada para tratar pacientes, entende? Então, a gente vem com essa proposta nova, né? Já conseguimos no projeto trazer pacientes com problema de gordura no fígado, que é a esteatose hepática, né? Hipotiroidismo, né? Que dizem que quem tem tireoide não emagrece, né? Existe uma grande cultura, né? Que tem que ser quebrada de doença, né? A gente precisa falar um pouco mais de saúde. E nosso projeto vem exatamente nisso, pegar o fator externo que leva aquela pessoa àquela situação e trabalhar naquele fator externo, que é justamente o que as pessoas não fazem. E a partir do momento que você não faz isso, a gente está caindo naquele ditado popular, que é tapar o sol com a peneira. Você está colocando a peneira, que é o medicamento, e tapando o problema que está aqui em cima, que é o consumo exacerbado de doce, ou um mau hábito alimentar, ou até mesmo uma questão da vida da infância que não foi resolvida com auxílio adequado.